Agora tem uma concorrência braba aí que é do Chelsea, né? Pelo menos é o que o The Sun acabou publicando aí essa semana, falando a respeito aí da possibilidade do Chelsea fazer uma investida na contratação. Olha o Gabigol aí atrás de você fungando seu cangote aí, mano. Sai fora, tio. Aí. Mas, Você acha do Gabigol no seu cangote aí, mano? Sai. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Gabigol, enquanto havia a possibilidade dele talvez ir para algum clube aí de segundo escalão na Europa, eu acho que o Flamengo não tinha que se preocupar, porque não dava realmente para bater de frente. Agora, pintando um Chelsea na vida do Gabigol, já é uma disputa aí mais complicada, Pascoal, porque por mais que o Chelsea hoje não esteja brigando na liderança do campeonato inglês, você tem ali o Liverpool disparado, né? Você tem Leicester atrás, você tem o City atrás e o Chelsea, acho que se eu não me engano, acho que o Chelsea é o quarto. Campeonato? O Chelsea acho que é o quarto e o Manchester acho que é o quinto. Mas então briga por jogar. Quarto colocado. Briga por jogar. Então, mas Pascoal, é a Champions League. O Chelsea já tá garantindo a Champions League. Quem vai pra Europa League é o Manchester e o Tottenham tá fora aí, porque foi incompetente na temporada. Por enquanto, né? Sim, por enquanto. Do jeito que a coisa tá. No meio não, o campeonato não tem negócio, mas de acordo com o que tá a tabela hoje. Hoje ele é o quarto colocado. Sim. Mas aí, mas agora o Chelsea pode investir, porque o Chelsea foi punido pela FIFA. Sim. Passou um tempão só podendo colocar jogadores revelados na base, não podia contratar por conta daquelas contratações do mercado na África de jogadores com menos de 18 anos. Sim. Então teve aquele auê lá. Então, mas Pascoal, mas dinheiro não vai faltar, dinheiro não falta lá no Chelsea. Não falta, óbvio. Mas agora ficou guardando o dinheiro que não podia gastar. Não, e ainda vendeu quem? O Hazard? Tem o dinheiro do Hazard lá ainda que não usou. Sim. E a concorrência com do Gabigol ali, se ele for de fato pro Chelsea, aí é com o Abraham, que tem feito gols aí, etc. Artilheiro da equipe. Então, mas aí que tá. Chega o Gabigol, é pra ser titular, gente. Não. Opa. O time tá montado. O Gabigol, ele não iria para um Chelsea. E o Abraham hoje... Sabendo da possibilidade de ficar no banco. É muito mais vantagem ele continuar num Flamengo sendo do titular absoluto aí e sendo apaixonado pela torcida todos os jogos. Pesa, mano. Mas é que tá, é o que eu tô falando, Pascoal. O Gabigol, se ele aceita uma proposta de qualquer clube europeu, ele não vai para querer ficar no banco. Ainda mais o Abraham, ele tem acho que 21, 22 anos. Ele é moleque, garoto. Ele é jovem, mas o momento dele é espetacular. Mas se você contratar o Gabigol é pra colocá-lo de titular, gente. Não sei. O Gabigol hoje, com o status que ele tá, não acho. Ele já chega numa equipe. Ele tem status aqui. Vem a situação do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus entra todo jogo, faz gol. E o treinador... Aqui não, o time tá montado e o Abraham tá na seleção inglesa. Gente, o Gabigol, ele vai pra Eurocopa. Mas pera lá, o Gabigol, ele custaria hoje, pra qualquer clube que queira contratá-lo, pelo que a Inter tá pedindo aí, de acordo com o que ele fez ainda na final da Libertadores, aquele preço de 23 milhões que o Flamengo estava tentando aí já não existe mais. O Flamengo falou que não são 23, então, são 16. O Marcos Braz, ele disse isso, Pascoal, mas está na cara que um jogador, quando chega realmente no patamar que o Gabigol chegou, na final da Libertadores, fazendo os gols que ele fez, sim, o valor já não é mais o mesmo, se ele Pascoal. Já tem uma situação conversada com o Milan, já tem uma situação conversada com a Inter de Milão, os caras também não vão voltar atrás do que conversar. Pascoal, quantas vezes no futebol você já viu coisas voltarem atrás, Pascoal? O que custava, por exemplo, uma blusa, Pascoal, você negociou o preço dela em fevereiro. Quero comprar essa blusa em fevereiro. Você comprar uma jaqueta em julho é uma coisa, se você for comprar em fevereiro é outra. Mas é óbvio, Pascoal. Você chega lá, conversa, você essa blusa aí em março. Isso é comércio normal. Pascoal, o jogador de futebol, Pascoal, ele é tão... Clube de futebol, Pascoal, é ganancioso. Se chegar uma proposta aí superior à do Flamengo na mesa do cara da Inter, o cara vai vender pro cara que pagou mais, Pascoal. Para de pensar que você tá no céu. Ô, Pascoal, isso aqui é o futebol, é um canibalismo absurdo. Não é, mano, tô dizendo pra você, eu acho que inclusive até pro próprio Gabigol, Pascoal, o poder de sedução aí, inclusive a economia inglesa, é muito superior à economia brasileira. O que o Chelsea pode oferecer em termos financeiros pro Gabigol, por mais que o Flamengo tente equiparar, mas se o Chelsea forçar a barra, não consegue pagar, Pascoal. Quanto que esses caras ganham no futebol inglês? Pega a arrecadação de cada jogador no ano. Não tem comparação. Não dá pra comparar, não tem comparação. Pascoal. Não tem comparação. A minha única coisa, se eu chegar pra você e falar, mano, eu vou te dar essa caneca aqui, vou te vender essa caneca aqui, ela custa X. Daqui a 2 meses você volta, eu tenho que levar em consideração. Mas, Pascoal, infelizmente a palavra no futebol você sabe que não vale. Muitas vezes o que está assinado já não é cumprido, imagina uma palavra. Por exemplo, fala assim, Cani, quantas vezes você já prometeu dar alguma coisa e depois você se arrependeu? Não, prometi dar nada aqui, amigão. Aqui não se promete nada. Se promete nada. Não. Ninguém. Não, mas no futebol, gente, esse verbo aqui não se conjuga. Não, mas no futebol as coisas funcionam dessa forma. Se pintar uma proposta, por exemplo, de um outro clube europeu, fazendo uma proposta pesada diante do Gabigol, por mais que ele tenha que a Inter tenha combinado alguma coisa com o Flamengo, Pascoal, eles podem até consultar, falar, Flamengo, o negócio é o seguinte, aquele valor que a gente tinha combinado, mas pintou a proposta do Chelsea, custa isso. Você tem que analisar a ambição do jogador. O Chelsea é um clube que pesa, na minha opinião. Agora, você jogar em outro time
com que os nomes estão no West Ham. Peraí, né, gente? Não, mas aí é sair do segunda Flamengo linha, para jogar no West Ham. Não, mas é segunda linha. Quando você fala mas de Chelsea, olha, você está o falando Flamengo- primeira o linha. Flamengo Você já- fala no Chelsea Chelsea, não é você segunda sobe o linha. Chelsea não é segunda. Chelsea O Flamengo já se entendeu. Então, Chelsea é óbvio outra que não. história. Você está O elevando Flamengo seu já se nível. entendeu com a Inter de Milão, tá certo? Num outro momento, sim. Sim, mas O Mano acha que depende aquilo que mais estava agora. acordado não vale Porque agora. se o Gabigol pegar agora o telefone e ligar pro Marcos Braz, se eu quero ficar, o Flamengo compra o jogador amanhã, não compra? Compra. O problema hoje, na Mas verdade... não tem um passe estipulado, Flavinho. Não, esse é o eu problema. sei, mas já negociou com a Inter. O problema do... Então, negociou sem ter uma outra proposta de um outro clube Não, europeu ok, na mão. ok. Agora, tendo uma proposta do Chelsea, talvez aquele valor que não tinha sei sido se- negociado com o Flamengo ok, já não valha mais. Você tem razão, Eu mas não acho que- isso só está acontecendo porque o Gabriel está demorando para tomar uma decisão. Mas eu acho que o Gabriel tá certo. Você acha? Claro que ele tá certo. O senhor acha, seu Fosco? Ele tá Mas por super que você acha valorizado que no o jogador mercado. brasileiro tá certo? Claro, Sempre o acho. Flamengo Certo. fez a coisa Quando certa. era o Rueda, estava errado porque era um desgraçado, porque tá aí enrolando o Flamengo. eu vou contar- tá desprezando. Às vezes Eu a não gente- acho que o Gabriel às vezes- esteja com tanta força pra querer ficar aqui. Não, meu senhor. Como o Gabriel não tá com força? Pra querer ficar? Ué, fez os 2 gols da Libertadores. Mas o cara que decidiu tudo a favor do Flamengo não tá com força. Ele Quem que se tem força? valorizou. Sou eu? Ele se valorizou você tá ao louco. ponto de achar que ele agora pode querer Ele jogar tem na Europa de mercado. novo. Por Você isso acha que os caras mesmo. não estão ligando pra ele Por na isso Europa? mesmo. Os Por isso empresários não estão mesmo. ligando. Ele Ó, está vem querendo jogar ver aqui, uma vem coisa. jogar aqui. Exatamente. Claro que sim. Ele está vendo coisas mais Então ele tá sedutoras do que super ficar no Brasil. valorizado no Mas então, a mercado. questão Tá não é vendo só você mais coisas? acertar com a Inter, gente. Hã? A questão não é só você acertar com a Inter. Eu não acho Quando que ele você vai tenha renovar o essa contrato força com o pra jogador, permanecer por você, aqui, não. fora o fato de negociar com o Tá, não. clube que pertence ali, talvez o Gabigol, você tem que seduzir o jogador com relação Pelo à proposta salarial. Tem uma série de fatores aí, Pascoal, que quando entra um clube top da Europa, brigar com um time de segundo Eu escalão acho da que Europa já é concordo complicado. com o Mano. Agora, time se o top, Chelsea- primeiro escalão, tem Se o como. Chelsea entrar na jogada, aí tem eu como. quero, é difícil. o Tem Flamengo como, é difícil. É tem como difícil. furar. Não é impossível, não é impossível. Mas eu acho difícil. Espera, só Porque outra coisa, pô, é jogar na Premier League, Claro. que é uma tentação, né, para É, o clube de é o ponta, melhor né? campeonato do planeta, o Chelsea. Jogar Champions. Jogar Champions. É jogar no Pô, Chelsea que daqui a pouco vai começar a comprar E outra jogador coisa, de novo. é mais uma chance liberado para ele agora. mostrar para os críticos que ele pode jogar na Europa. Na Europa, exatamente. Não sei, pode ser que de repente ele pense ao contrário. Ele fala, É um técnico quero ficar novo. no Flamengo, Não, já tem os adoro o Rio de brasileiros ali Janeiro. também, né? e Tem o Jorginho, tem o William, quem mais? Tem o Emerson. o Emerson Palmieri, o Emerson vai estar... Ah, não. O Emerson tá lá. Só uma outra coisa. Não, o time é bom. O time e é uma o molecada. time do O time Emerson se pode ir pra renovou. Juventus. Você tem o Mount, que é bom jogador hoje da seleção inglesa. O Abraham é um garoto. O Pulisic, que foi contratado a peso de ouro do Dortmund, está Pascoal jogando gosta muita muito bola dele. por lá. Não dá nada. Enfim, você tem um time hoje que é muito renovado e com possibilidade de, no ano que vem, começar a voltar a bater de frente com o Liverpool, com o City, enfim, com o próprio Tottenham. Tá Você acha que o Gabriel não está super valorizado? Claro que sim, ao ponto dele receber tanta sondagem que a força que ele tem feito para permanecer no Flamengo é menor do que o interesse que ele tem de voltar para a Europa. Ele chegou a um ponto que assim, hoje eu posso querer voltar para a Europa com moral, Claro. que eu não tive há O 2, contrato 3 dele anos. terminou com o Flamengo? Terminou. Então pronto. Mas ô Facincani, responde o Elinho Carlos aqui, Elinho Carlos Pereira. Ele fala assim, ó, vocês preocupados com o Gabigol. Se ficar, ótimo. Se não, obrigado por tudo e seja feliz. O Flamengo tem dinheiro e vai lá no River e pega o Borré. Ou escolhe outro atacante bom e que tenha talvez... Olha, eu não mais nome do descartaria Gabigol. o E nome aí? do Pedro, hein? Eu já falei isso há um bom tempo. O Flamengo Tirar o Borré do River ali é o caro. Flamengo tem muito carinho pelo Pedro. Muita gente lá dentro do Flamengo, O Flamengo quer ofereceu o Pedro. 12 milhões de euros pelo Pedro jogando no Fluminense. Mas é o seguinte, eu acho o Pedro diferente do Gabigol. Claro que é. Na característica, o Gabigol Pedro é centroavante. é de muito mais movimentação e o Pedro pode chegar e fazer 150 gols, mas eu acho que muda um pouco a característica de um ataque que deu muito certo no Flamengo. Pediu um avançado, né? Ele pediu um avançado, mas com dinamismo do Gabigol. Não, ele quer um centroavante. Ele pediu, além do jogador para o lugar do Gabigol, ele quer um centroavante. Eu acho que se o Pedro cara chega dentro no da área. Flamengo, Pascoal, o cara cai como uma... Vai na minha. O cara tem que ser muito ruim para jogar no ataque do Flamengo e não conseguir encher ali uma Eu acho o sacola Pedro de gols. bom jogador, mas eu não acho assim. Eu acho o Pedro um jogadoraço, cara. eu acho O Fluminense manco daquele jeito, Ah, como é que se destacou, cara? Você gosta do Pedro? Não, eu acho ele um bom jogador. Ele é bom jogador, Eu mas acho não ele é um bom esse jogador. cara que vocês tomam. Mas entre o Gabriel e ele não tem a menor Não, o Gabigol comparação. hoje é um jogador que está mais pronto. Inclusive, eu também acho Não, eu mais acho técnico que o Pedro. Mas o Pedro é um jogadoraço sim, também. O Pedro é um jogador que se movimenta bem ali na frente.
sabe ocupar os espaços, mas ele não tem a velocidade do Gabriel. Não tem, exato. Não tem o repertório. Mas eu acho que ele é mais matador Ele que o não tem o repertório. Ah, não sei. Não, ele é mais matador. não acho. Gabriel, 2 anos seguidos, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, mas pelo amor de Deus. num esquadrão chamado Flamengo. No Santos ele também No Santos ele foi tudo Mas bem. Tinha lá um ataque... tinha o Rodrigo, o Bruno Acho que o Pedro Henrique, é bom ele, o jogador, Carlos mas Santos. era uma panela, Sim, né? Uma panela. era um time bom, mas mal treinado. Sim, mas mal treinado. do meio campo pra frente ali a galera resolvia. Mas era mal treinado. Eu Ele é um jogador que faz gol, gente. Mas eu acho que se o Pedro Tanto chega o apelido 100% dele é Gabigol. fisicamente, mas se o Pedro chega 100% fisicamente no Flamengo hoje, eu acho que ele Pedro não tá jogando, né? Então, aí que tá, esse é o problema. Até ele conseguir readquirir uma forma física ideal, pode demorar um certo tempo. Porém, Pascoal, pela qualidade que ele tem, se ele joga num time arrumado como é o Flamengo, ele também briga pela artilharia fácil. É o Pedro contra a Rapa. Eu gosto assim, do, me gosto do preocupa Pedro, muito. Eu gosto do Pedro. Eu gosto, mas eu não acho que esteja à altura, não. O do Gabriel. A saída do Gabriel. Não, é bom pra lembrar mim, que o teria de... Mr. Jorge pediu um avançado. Ele quer um ele atacante, sempre pediu esse jogador. Um avançado, um centroavante. Aí o Gabriel chegou e arrebentou. Sim. Eu acho que a impressão que me dá é que o Jorge Jesus não esperava que o Gabriel fosse jogar o que jogou. Até porque ele tinha Ele chegou e pediu, ele pediu esse jogador. E ele tinha informações do pessoal do Benfica, sabia? Sim, ele estava lá, ele viu. Foi uma muita coisa. Mas o próprio Gabigol, ele nunca foi centroavante, né? Ele jogava aberto, que ele foi colocado naquela função e se deu bem. Mas o Pedro, ele já é um centroavante nato, né? Aquele centroavante característico. eu acho ele bom jogador. Eu acho bom. Acho que O Pedro vai. O problema é que qualquer o Pedro custou 11 milhões de euros que foram pagos para o Fluminense. O Flamengo queria pagar 12 e o Fluminense preferiu vendê-lo Pra fora. Para fora do que. Eu acho que mercado. qualquer jogador que vier pro lugar do Gabriel vai vai sofrer com as comparações. Isso é inevitável, né? O Gabriel, a essa altura, já tinha feito não sei quantos gols no campeonato, na temporada, não sei o que e tal. O Gabriel as pessoas precisam entender que foi um pouco também fora da curva esse ano. O Flamengo foi todo fora.